Olá, amigos do Conachef 2016. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Renato Avó, eu sou sommelier de cervejas, sou também empreendedor no canal Divina Cevada do YouTube, que fala sobre o mercado de cervejas especiais. Atuei como empreendedor gastronômico no Tortula, como um dos sócios do Tortula, uma casa que funcionou entre os anos de 2004 e 2010 aqui na Zona Sul de São Paulo, no bairro do Brooklyn. E sou executivo de varejo, com passagens por empresas como Riachuelo, Pets, Carrefour e etc. A ideia hoje é conversar com vocês sobre gestão, a arte de gestão do negócio, e sobre o mundo das cervejas especiais, o mundo da cerveja como uma paixão atrelada a esse negócio e à gestão de um empreendimento gastronômico de sucesso, todos os percalços, todas as dificuldades que nós empreendedores enfrentamos. Começando a falar sobre isso, eu acho interessante, considero interessante falar sobre a trajetória do Tortula, né, um empreendimento gastronômico idealizado por mim e por mais 5 sócios, que foi inaugurado em 2004 e atuou até meados de 2010. Esse empreendimento tratava-se de uma casa, de um empreendimento variado, multivarejo, né? Nós todos, eu e meus sócios, vínhamos de experiências no varejo de supermercados. Então nós entendemos esse empreendimento como um empreendimento multifacetado, uma padaria, uma boutique de carnes, um empório gastronômico, uma gastronomia voltada a lanchonete, bar, restaurante, né, rodízio, buffet, por exemplo, buffet de almoço, rodízio de pizzas no jantar, né, com uma ênfase bastante especial nas cervejas especiais. Nós idealizamos o negócio entre 2002 e 2003, tratamos da compra do terreno, edificação, etc. do negócio e inauguramos o negócio em 2004. O negócio tinha uma série de facetas, né, entre as quais a faceta de cervejas especiais, e é interessante compartilhar com vocês o porquê escolhemos na época o mundo das cervejas especiais. Era um mundo ainda bem menos desenvolvido do que é hoje dentro do mercado brasileiro, né, principalmente. A nossa ideia foi atuar com um empreendimento gastronômico, um empório destinado ao público consumidor AB, no bairro do Brooklyn, na Zona Sul de São Paulo. E a ideia era se diferenciar o negócio através das cervejas especiais, uma vez que tínhamos, na época e ainda temos hoje, uma série de excelentes empresas de varejo que atuam muito bem com a diversidade de vinhos, né? Com o mercado de vinhos, de espumantes e etc., com adegas muito bem consolidadas e muito bem administradas. A ideia era oferecer a possibilidade ao cliente do Tortula de tanto consumir a cerveja no local, né, no chamado mercado frio, como levar a cerveja para sua casa e no chamado mercado de varejo mesmo, de empório mesmo, né? Então o cliente poderia experimentar uma cerveja e ele encontrava essa cerveja tanto gelada, exposta para consumo imediato, quanto essa cerveja para ser levada para casa. Começamos o negócio com cerca de 60, 70 rótulos na época, né, buscando contato com todos os importadores e distribuidores de cervejas e pequenas cervejarias artesanais. E terminamos aí, por volta de 2010, já tínhamos cerca de 200 a 250 rótulos diferentes de cervejas, né? A proposta do negócio era essa. Tivemos a felicidade de, em 2007 e 2008, ser inclusos como uma das melhores cartas de cervejas especiais pela Veja São Paulo, aqui de São Paulo. Entre outros concorrentes, o Tortula foi uma das 3 melhores cartas de cerveja. E atuamos dessa forma durante esse empreendimento. Qual a principal dificuldade do mercado de cervejas especiais? O mercado de cervejas especiais ele é um mercado em desenvolvimento ainda,
né? Aí, acredito eu que já deixou de ser um mercado de nicho, né? Muitas pessoas hoje já conhecem, já propagam a cultura cervejeira, né? A nossa proposta no Tortula foi estabelecer um consumo, uma linha de produtos, uma linha de rótulos a partir do que a gente chama de cerveja premium, né? A partir de uma na época, né? A partir de uma Bohemia, de uma Original, de uma Heineken, para cima, em termos de qualificação como produto, em termos de preço mesmo de venda ao consumidor, né? O que você, como gestor do teu negócio, como chefe, deve pensar primeiro sobre cervejas e será que eu entro nesse mercado de cervejas especiais? Será que eu ofereço ao meu cliente, sim ou não, né? O mercado de cervejas especiais é um mercado bastante amplo, com muita oferta de rótulos, cada vez é um mercado que tem crescido cada vez mais. Essa oferta de rótulos se dá tanto por importadoras quanto por produtores de cerveja artesanal aqui no Brasil. Hoje o mercado tem uma série de boas, pequenas e médias cervejarias que atuam nesse ramo, inclusive a própria Ambev começou a atuar mais forte nesse segmento de cervejas especiais há cerca de 2, 3 anos, né? E é importante você saber qual é o teu público consumidor, né? Qual é o público do teu empreendimento, do teu restaurante, do teu empório e etc, né? Você pode oferecer a cerveja especial como uma alternativa de harmonização para teus pratos, como uma alternativa de mais sabor para o produto que você oferece, seja no teu estabelecimento, seja no teu food truck, seja no teu evento gastronômico, se você atua com evento gastronômico. E ela propicia, né, a cerveja especial, a sua variedade de rótulos, de estilos, de sabores, etc., propicia muito, né, uma série de combinações e de harmonizações que você, como chefe, vai ter um grande prazer de testar e de aprovar e de harmonizar, etc., e desenvolver a tua arte. Falando de gestão, um pouco sobre gestão, quais foram durante principalmente a nossa experiência no Tortula, durante essa experiência, quais foram as principais dificuldades em termos de gestão, né, do Tortula como negócio? Eu acredito que a gente tenha vindo um pouquinho antes do mercado de cervejas artesanais e especiais aqui em São Paulo ter um boom, explodir um pouquinho mais, né? Na época atuava praticamente só o Frangó, um excelente bar, um excelente empreendimento já tradicional aqui em São Paulo, né? Atuavam alguns pequenos empórios, alguns pequenos supermercados com uma linha um pouquinho maior de cervejas, e na época poucos estabelecimentos ofereciam as cervejas artesanais. Com o Tortula também apareceu o Melograno, apareceu também outros estabelecimentos oferecendo, né? E esse mercado começou a crescer. Quais foram as nossas principais dificuldades? A principal dificuldade que eu compartilho aqui com vocês e que acho que deve ser uma preocupação constante nossa quando empreender um negócio, e para cervejas especiais isso não é diferente, né? Primeiro, a formação e o conhecimento da nossa equipe de trabalho, né? É importante que a tua brigada, que o teu garçom, que a tua recepcionista, o teu atendente, além de entender sobre o que você está oferecendo, sobre a tua casa, sobre os teus produtos, sobre o teu prato, sobre a tua proposta, é importante que ele conheça a linha de cervejas, a carta de cervejas que você está oferecendo junto com o teu produto, com o teu empreendimento gastronômico, né? É importante que ele conheça isso. E conhecer envolve tudo, envolve treinamento sobre os estilos de cerveja, envolve degustação dessas cervejas, envolve conhecer, saber um pouquinho dos principais termos do mercado de cervejas especiais, porque você vai passar a atender um público
Vamos exemplificar, se o teu empreendimento, se o teu restaurante atende um público mais voltado para gastronomia italiana, etc, etc. É um público que está mais acostumado com vinhos. Se você começa a oferecer dentro da tua opção, dentro da tua casa, também uma carta de cervejas para harmonizar com os teus pratos, você vai começar a atrair um público que tanto não conhece o mercado de cervejas especiais, como um público que já é um pouquinho conhecedor dessa cultura, né? Então esse público é um público que é um público detalhista em relação à forma que a tua brigada oferece essa cerveja, em relação aos termos que o teu profissional, o teu funcionário conversa com ele a respeito dessas cervejas, né? Então é importante que você primeiro conheça, depois faça uma parceria muito importante com um ou com dois fornecedores, contrate o trabalho de um sommelier para elaborar essa tua carta, né? Para que você simplesmente não se perca e o teu estabelecimento acabe oferecendo uma carta de cervejas desconectada do produto que você quer oferecer, da experiência gastronômica que você quer oferecer, e principalmente um produto que o teu colaborador, a tua equipe não saiba oferecer para o teu cliente, né? Falando um pouquinho também de gestão, é claro que a gente tem que, ao estabelecer os parâmetros do nosso negócio, seja você que vai começar o negócio agora, seja você que está montando o teu plano de negócio, que acabou de escolher o ponto comercial e vai colocar esse ponto comercial para funcionar, ou mesmo você que já tem o teu negócio, já tem o teu restaurante, já está tocando, aí quer oferecer algo a mais, ou vai mudar o cardápio, ou vai abrir uma outra filial e etc. O que é importante em termos de gestão você se preocupar? Eu acredito que a gente deva se preocupar com os principais públicos do nosso negócio. Primeiro, óbvio, cliente, qual é a clientela que você vai atender, aonde você está, que tipo de ticket médio que você vai oferecer, que tipo de refeição que você vai oferecer. Você vai abrir no almoço, você vai atender mais um público executivo, um público que está trabalhando, você vai atender um público que está em horário de lazer, você vai abrir só à noite. As opções que você vai escolher para o teu negócio, né? Primeiro você tem que entender qual é esse teu cliente e o quanto esse teu cliente está aberto a, por exemplo, já levando pro tema que nós estamos falando sobre cervejas especiais, o quanto esse teu consumidor vai se dispor a pagar um valor de R$20, R$25 numa garrafa de cerveja especial de 330 ml, por exemplo, né? Numa garrafa hoje menor do que a long neck que a gente está acostumado no mercado de massa, né? No mercado mainstream. Você tem consumidor para isso? Isso você tem que ter clareza na hora de oferecer a tua carta de cervejas. Depois de clientes, de você ter essa clareza, você deve trabalhar muito bem e constantemente a tua equipe de pessoal, né? Tua equipe de funcionários, tua equipe que vai ter esse contato com o cliente no dia a dia, né? É uma equipe que nós sabemos que nós aqui no Brasil temos todas as dificuldades do mundo para formá-la, para capacitá-la e etc. E para mantê-la principalmente, né? É preciso que você adeque essa equipe e os faça sentirem-se motivados a conhecer esse mundo, né? É importante contratar bem, né? Você jamais vai ter você não pode, por exemplo, contratar uma pessoa que não goste do mercado de cervejas especiais, ou simplesmente um garçom que não beba, né? Ele vai precisar provar, né, a cerveja que ele vai oferecer para o teu cliente. Ele vai precisar falar do sabor da cerveja, se essa cerveja ela é mais carbonatada, se ela é mais leve, se ela é mais encorpada. Ele vai precisar dominar esses termos, né? Muito provavelmente uma pessoa que não beba não vai conseguir passar a ideia do produto da forma adequada para o teu cliente, né? Ao mesmo tempo, você vai precisar qualificar essa tua equipe. Você vai precisar trazer
conhecimento e cultura cervejeira para essa tua equipe. Para isso, um dos públicos essenciais que você tem que definir no teu negócio é o teu fornecedor, né? Você tem uma série de opções hoje no mercado, uma série de opções muito boas, cervejarias menores, micro cervejarias, cervejarias um pouco mais encorpadas nesse mercado de cervejas especiais, que tem um serviço, um trabalho de distribuição muito bem feito. Você tem uma série de distribuidores e importadores desse mercado que trabalham com uma linha bastante adequada de rótulos. Mas o principal a oferecer, a saber, é o que o teu negócio se propõe, né? Vou citar de novo o exemplo do Tortula. O Tortula sempre se propôs desde seu início como missão ser uma das principais opções e ter o maior número possível de rótulos, né? Então qual foi o nosso trabalho desde o início? Isso é uma vertente. Você, como missão, o Tortula sempre se propôs a ser a melhor opção em termos de variedade de rótulos de cervejas especiais. Então o nosso trabalho lá era trazer todas as opções possíveis e disponíveis no mercado, né? Então nós passamos de 60 a 70 rótulos na abertura para 200, 250 rótulos no final da operação, em 2010, quando por decisão dos sócios, a gente acabou vendendo tanto o ponto comercial quanto o negócio, né, para uma empresa de varejo não voltada ao segmento de cervejas especiais. Essa missão do negócio tem que estar bastante clara para você. Você tem um negócio de gastronomia francesa, você oferece uma boa carta de vinhos, você quer oferecer uma carta de cervejas que também tem a mesma qualidade da sua carta de vinhos. Essa carta de cervejas não precisa ter 50 rótulos. Essa carta de cervejas você vai escolher, junto com os produtos e com os pratos que você oferece, você vai escolher uma carta de cervejas que harmonize, que ofereça uma boa experiência gastronômica para o teu cliente. Você vai oferecer uma carta de cervejas, você vai contratar um sommelier ou trabalhar junto com o sommelier, ter a ajuda de um sommelier de cervejas, e vai estabelecer uma carta que vai ser uma carta de uma qualidade muito boa, com cerca de 15 a 20 rótulos. Esses 15 a 20 rótulos, por exemplo, você pode oferecer para o teu cliente baseado em 2 ou 3 fornecedores, talvez até um só, dependendo dos rótulos que você vai escolher junto com o teu sommelier, né? Vamos citar um exemplo de uma cervejaria bastante interessante aqui no mercado paulistano, né? A cervejaria Madalena, por exemplo. Ela tem uma carta de cervejas especiais com rótulos, com vários estilos, que muito provavelmente vão atender a maior parte das opções que você no teu empreendimento tem, né? Talvez ela vai desde uma Weiss até uma IPA, até uma Stout, até uma Bock, de qualidade muito boas, né? E você vai encontrar mais exemplos de outras cervejarias e de distribuidores e de importadores que têm uma gama, um leque de rótulos bastante adequado ao teu negócio. Isso você vai escolher, né, baseado no produto que você oferece, né, na experiência gastronômica que você oferece. Isso você pode ter em atuação com 2 ou 3 fornecedores. Atuar com 2 ou 3 fornecedores vai te propiciar usar muito da estrutura de conhecimento e de treinamento destes fornecedores, né? É comum no mercado que tanto importadores, quanto distribuidores, quanto cervejarias artesanais tenham o trabalho de sommelier, um trabalho comercial de treinamento de brigada, de treinamento de equipe, etc., dentro de uma parceria realmente de negócio, né? Não adianta se você tem uma proposta, uma casa que vai ser bem atendida com 15 a 20 rótulos, não tem sentido você montar uma carta de cerveja de 100 rótulos. Aí você vai ter problemas de gestão de estoque, basicamente, que eram problemas que a gente, claro, enfrentava no Tortula diariamente. A nossa proposta era ter uma variedade muito grande de rótulos. Então,
a gestão de estoque, rupturas, validade dessas cervejas, etc., é sempre uma questão que no mercado de cervejas especiais, o teu público consumidor, quem conhece um pouco mais de cervejas especiais, está sempre muito atento, né? Você oferecer uma cerveja fresca, uma cerveja de qualidade, uma cerveja que mantém as suas características de sabor e de qualidade como produto, como bebida, é essencial para você conseguir fazer com que o teu público consumidor saia da tua casa satisfeito. Falando um pouquinho de escolas cervejeiras, né, você tem hoje a cultura cervejeira bem mais expandida no mercado, uma série de empresas já vem trabalhando com uma série de cursos de sommelier de cerveja, de técnico cervejeiro, etc. Você vai conseguir pesquisar isso no mercado, pela internet, com alguns dos teus fornecedores atuais, se você já atua em gastronomia. Certamente um dos teus fornecedores vai conhecer algum distribuidor de cervejas especiais, né? Se não conhecer, é muito fácil pesquisar isso pela internet, né? O Instituto da Cerveja Brasil, por exemplo, é uma das excelentes opções de disseminação da cultura cervejeira, né? Está aqui em Moema, está aqui em São Paulo, né? Você pode pesquisar com vários profissionais, vários grupos no Facebook de pessoas interessadas em cerveja, desde colecionadores de copos até pessoas interessadas em cervejas artesanais, em confrarias, em degustação de grupos de fanáticos por IPA, as chamadas IPA, as India Pale Ale, os fanáticos por amargor, grupos que gostam de discutir sobre as diversas variedades de lúpulo e etc. Você vai encontrar isso e vai conseguir pesquisar muito facilmente hoje em dia. Essa cultura cervejeira, ela vem sendo disseminada e você vai aos poucos optando pela cerveja como uma das bebidas que vão harmonizar com os produtos que você oferece para o seu cliente. Você certamente vai conseguir um público apaixonado por esse tema, você vai conseguir um público que realmente está disposto a investir um pouco mais no conceito de beber menos e beber melhor, né? E certamente você tem que ter isso em mente quando você está montando o teu estabelecimento ou quando você já montou o teu estabelecimento, né? Agora, o mercado de cervejas especiais, até como o próprio nome diz, é um mercado para um determinado público consumidor. Você não vai conseguir atingir 100% das pessoas que consomem cerveja no Brasil. No mundo todo hoje, no Brasil não é diferente, 95, 96, 97% das pessoas consomem cervejas de massa. São cervejas do chamado mercado mainstream, são cervejas de sabores mais padronizados, são cervejas, o chamado conceito do estupidamente gelada, são cervejas com pouco sabor, né? São cervejas que atendem ao mercado, ao mercado das chamadas Pilsen, né? Você vai falar, não, a Pilsen é a mais consumida. Hoje em dia, na realidade, a mais consumida é uma lager chamada American Lager, né? Que são os rótulos principais consumidos aqui no Brasil, uma Skol, uma Brahma, uma Bohemia e etc. Você tem cervejas um pouquinho mais estilizadas dentro desse mercado, que hoje tem um posicionamento de marca um pouquinho mais acima dessas American Lager, por exemplo uma Heineken, né, que já se posiciona como uma cerveja, hoje, acredito eu, hoje a marca de cerveja de entrada e de consumo diário dos aficionados por cerveja especial, né? São pessoas que hoje, se são clientes hoje potenciais do teu negócio, que se disponibilizam a consumir, é o que alguns amigos meus falam, né? De consumir de Heineken para cima, né? Por exemplo, né? Eu estou falando de Heineken, mas pode ser uma cerveja puro malte de alguma cervejaria, ou uma Eisenbahn, por exemplo, da Brasil Quirin atualmente, né? Mas que consomem esse produto a partir dessa marca,
né, a partir dessa marca. O conhecimento da cultura cervejeira é importante para você como empreendedor, é importante para a tua equipe, né, para que você consiga, conversar com o teu cliente sobre as opções que você tem no teu cardápio, na tua carta, né? Você pode, se você é um empreendimento voltado para a gastronomia alemã ou voltado para a gastronomia mais tradicional, por exemplo, você vai optar por uma escola, a gastronomia mais tradicional voltada aos países germânicos, né? Você vai optar pela escola de cervejas especiais alemãs, né? Pela escola chamada escola alemã. Existem 4 grandes escolas de cervejas especiais. A quinta é a nossa, né? A cerveja especial brasileira, né? Nacional. São as escolas alemã, a escola belga, a escola inglesa e a escola americana, as 4 grandes escolas do mercado de cervejas especiais. E vem se desenvolvendo desde há um bom tempo a escola nacional, né? A escola nacional tem se caracterizado, né? A escola brasileira tem se caracterizado, ainda não é tida no mercado global aí como uma escola propriamente dita, mas os cervejeiros artesanais brasileiros têm se notabilizado por trabalhar suas receitas baseadas principalmente na escola americana e na belga, né? E adicionar ingredientes nacionais. Então você vai encontrar no mercado opções com ingredientes como caju, com ingredientes como pitanga, com ingredientes como manga, por exemplo, né? Típicos brasileiros. Você pode ter uma bela opção se você caminhar por esse lado. É importante que você, ao conhecer o mercado de cervejas especiais e ao conhecer o cliente que você vai atender, você vai ter dificuldades iniciais se você tiver um cliente que não conhece, né? Se o teu cliente é um cliente que não conhece o mercado de cervejas especiais, você vai ter um trabalho razoavelmente demorado e custoso de convencê-lo a pagar, numa mesma garrafa de 600 ml de uma Colorado, por exemplo, a pagar 20, 25 reais, enquanto que na original ele pagaria 10 ou 8, dependendo da casa que você está administrando, né? Pagaria 10 reais uma original gelada e você vai oferecer para ele uma Pilsen da Colorado por 25, por exemplo, né? Uma Pilsen que tem adição de mandioca, né? Cauim, por exemplo. Você está tostando um rótulo só. Quais são os argumentos que você vai convencer esse teu cliente a mudar de cerveja? Você vai precisar do conhecimento da tua equipe, você vai precisar trabalhar com o teu fornecedor, se for distribuidor da Colorado, por exemplo, você vai ter que trabalhar um evento de degustação, um evento de conhecimento dessa cerveja, você vai ter que mostrar para o teu cliente o quão diferente ela é da original, por exemplo, né? Voltando ao exemplo que a gente está dando. De que forma? Você vai ter que colocar esse teu cliente para consumir as duas ao mesmo tempo, né? Você vai ter que oferecer isso para ele. Voltando e consumindo, né, essas duas cervejas, o cliente normalmente, quem começa a tomar cerveja especial, né, começa a sentir cada vez menos sabor nas cervejas de massa, porque a diferenciação é muito difícil, né? Mesmo nós, sommeliers, se formos colocados num teste cego com 5 rótulos de cerveja mainstream, dificilmente a gente vai diferenciar essas cervejas, né? Me coloca numa degustação às cegas com Skin, com Antártica, com Brahma, com Skol e com Itaipava, dificilmente eu vou diferenciar uma da outra. As diferenças principais desses 5 rótulos de massa vão se relacionar ao tempo da cerveja, se ela é uma cerveja fresca, se ela é uma cerveja nova, se ela foi armazenada de forma correta ou não, se o supermercado que eu comprei os rótulos, se a latinha de uma estava para vencer daqui a uma semana e a outra acabou de ser produzida. São essas diferenças que vão ser mais
mais destacadas do que propriamente as diferenças de sabor entre esses rótulos. Voltando então ao tema de um negócio de cervejas, qual é o público que você vai atender com a sua casa e qual é a tua intenção com o teu empreendimento? Se você quiser ser uma referência no mercado de cervejas especiais, você certamente vai ter que trabalhar com muitos rótulos. De repente você pode decidir ser uma referência no mercado de cervejas especiais da escola inglesa. Você vai trabalhar com menos rótulos, você vai ter uma gama de fornecedores e de distribuidores menor, etc. E você vai ter que trabalhar muito bem a tua variedade de produtos. Você pode decidir, por exemplo, não, eu vou trabalhar apenas com cerveja fresca, apenas com chopp, apenas com cerveja do chamado mercado on tap. Você vai ter uma série de outras questões que você vai ter que trabalhar na tua casa. Você vai ter que ter um sistema de refrigeração muito bom, você vai ter que ter uma gestão de compras e de estoque muito boa, você vai ter que trabalhar com fornecedores também desse mercado. É um mercado bastante característico, existem alguns empreendimentos que já trabalham com essa proposta, né? Casas muito boas como a São Paulo Tap House, que trabalha com cerca de 40 rótulos de cerveja fresca, de chopp nacionais, artesanais. Você tem o Delirium Tremens, por exemplo, que trabalha também com uma opção bastante variada de cerveja fresca. Você tem casas como o Empório Alto de Pinheiros, que também trabalham muito bem, né? Você tem já jogadores nesse mercado, né? Mas é um mercado ainda muito procurado pelos conhecedores de cerveja, né? Os cervejeiros, os sommeliers, o público consumidor de cervejas especiais tende a ser bastante atraído por cervejas frescas de qualidade, né? Nós sommeliers sabemos que uma série de estilos de cerveja, quanto mais frescas, quanto mais recém-produzidas, mais saborosas elas são, porque elas acabam sofrendo menos com todos os percalços logísticos aí, de distribuição, de armazenagem, de estocagem, de temperatura e etc. Também é uma opção para você trabalhar. Você pode decidir por trabalhar com cervejas especiais, apenas garrafas e apenas nacionais. Essa é uma opção, vai te demandar uma série de outros requisitos para a tua casa. Você pode trabalhar com cerveja só de uma determinada escola. Você pode ser especialista em cerveja belga, por exemplo. Você vai ter uma outra dificuldade, que é a dificuldade de importação, da desvalorização do real, do teu preço ficar muito sujeito a momentos de crise, de desvalorização da moeda nacional, por exemplo, né? Você vai ter que ter um bom relacionamento com distribuidores desse tipo de rótulo. Às vezes o que nós sofríamos na época no Tortula, e acredito que o mercado hoje também tem essa dificuldade, muitas vezes o importador traz um rótulo e aí depois ele acaba descontinuando esse rótulo, né? Por uma série de questões logísticas, questões principalmente financeiras, de moeda, de câmbio, né? De questões de câmbio mesmo. Então isso acaba se você colocou esse rótulo na tua carta de cervejas, você já ficou com uma defasagem do que você está oferecendo para o teu cliente, né? Então aí é um risco maior para o teu negócio, né? Se você ofereceu um prato harmonizado com rótulo X belga e esse rótulo não está sendo mais importado, você vai ter que oferecer alguma coisa similar para o teu cliente, vai ter que desenvolver uma nova harmonização, vai ter que de repente ir atrás de um outro fornecedor de cerveja belga, né? O risco, entre aspas, é um pouco maior. Você tem que, como um estabelecimento, né? Como um empreendimento gastronômico que tem uma boa carta de cervejas especiais, você não precisa necessariamente ter um número muito grande de rótulos, mas você talvez deva optar, junto com o sommelier que vai fazer esse trabalho com você, optar por ter rótulos mais estáveis no mercado, rótulos que estejam já há um bom tempo, que de repente o cliente médio já conhece, né? Sem arriscar muito, né? Muitas vezes o teu gosto, né? como
chefe, como eventualmente sommelier, etc., muitas vezes o teu paladar já está desenvolvido para o mercado de cervejas especiais de uma forma um pouquinho mais adiantada do que a do teu cliente. Não necessariamente, se você é um apaixonado por cervejas amargas, por IPAs, e gosta de rótulos cada vez mais amargos e mais robustos em termos de amargor, isso não significa que grande parte dos teus clientes vai gostar, né? É preciso que você, entre aspas, ofereça a possibilidade do teu cliente conhecer esses rótulos aos poucos, né? E muitas vezes, se você desenvolver a tua carta só para esse estilo, você vai atingir um nicho de público talvez pequeno demais para o teu negócio, vai ser uma escolha tua, né? Dependendo da escolha e daquilo que você oferece, né? O mercado de cervejas especiais ele combina muito com uma gastronomia baseada no sabor, uma gastronomia baseada nos conceitos do movimento do slow food, né? Nos conceitos de apreciar um bom corte de carne, de apreciar um bom tempero, de apreciar uma cerveja, uma bebida com muito sabor, né? O mercado de cervejas especiais, as cervejas especiais oferecem alternativas inúmeras e até ilimitadas de combinações com a gastronomia, né? Vai depender da tua criatividade, vai depender da criatividade da tua equipe, né? Você certamente vai encontrar uma série de opções de harmonização com os teus pratos, com aquilo que você oferece, com as tuas porções e etc., né? Para os eventos que você eventualmente trabalha, né? É um mercado, o mundo das cervejas especiais é um mundo de sabores variados, de uma variedade, de uma amplitude bastante grande, eu diria até que maior do que o mercado de vinhos, né? Que também a opção de vinhos também é uma opção que o cliente gosta muito, o consumidor brasileiro, entre aspas, está mais acostumado ao requinte dos vinhos do que ao requinte nas cervejas, né? A cerveja ainda é um tema ainda muito encarado pelo consumidor como uma bebida mais popular, né? Eu acho que não, o teu estabelecimento, o nosso empreendimento gastronômico não deve deixar isso de lado. A cerveja evoca um ambiente de maior informalidade, de maior alegria, de congraçamento com os amigos, compartilhamento com os amigos. Esse ambiente, essa ideia e essa cultura, você como empreendedor gastronômico não pode deixar de lado. A cerveja realmente evoca isso, né? E é preciso que você, ao apresentar cervejas especiais para o teu público, você não caia no erro, na minha opinião, no erro de elitizar demais as cervejas, né? Você não deve se tornar um empreendedor, o que a gente chama de servo-chato, né? Você não deve se tornar uma pessoa que requinta demais o mundo das cervejas. É claro, existem cervejas de custo alto, existem cervejas de rótulos aí que você vai cobrar do teu cliente R$100 por uma garrafa, 120, etc. Existe isso, claro que existe. Depende do público que você vai atingir. Se a tua casa tem esse público, você deve trabalhar com ele. Mas você não deve trabalhar com esse rótulo sendo extremamente chato, sendo extremamente formal, mas sim oferecendo para esse rótulo existe o copo adequado, para esse rótulo existe, isso você pode, em parceria com o teu fornecedor, conseguir uma linha de copos adequada para aquele rótulo. São copos que usam a marca da cerveja, etc, etc. São mais indicados para as características de sabor daquela cerveja, de sabor, de aroma, de cor, de espuma e etc, né? É interessante que você trabalhe bem isso, né? Ao entrar no mercado de cervejas especiais, é muito importante que você tenha para o teu dia a dia tanto os copos da marca, do rótulo de cervejas que você está oferecendo, quanto os copos adequados àquele estilo, né? É um erro que a gente no Tortula cometia bastante, talvez pela incipiência do mercado, né? De você oferecer um determinado rótulo especial
numa taça ou num copo de outro rótulo, no copo da concorrente. Você oferecer uma chimé belga numa taça de Weiss da Erdinger, por exemplo, né? Para o conhecedor de cervejas especiais é um crime, né? Você então deve investir no teu negócio numa linha de copos, tanto os básicos para determinados estilos, né? Um bom copo de Weiss sem marca, um bom copo de Ale sem marca, um bom copo de Lager sem marca, né? Para que você não caia em erros, né, que a tua equipe pode cometer na hora da correria, na hora do atendimento. Para isso, a tua equipe precisa saber quais copos são quais, né? Você não deve, claro, eu acredito, você não deve elitizar demais o serviço das cervejas, mas você deve fazer um serviço correto, né? Um serviço que o teu público consumidor sempre vai estar atento, né? Então são detalhes desse mundo de cervejas especiais, que é um mundo apaixonante, e que você deve procurar conhecimento mesmo para disseminar essa cultura cervejeira. Sendo o teu estabelecimento, sendo a tua proposta a de ser um especialista em cervejas especiais ou não, né? Se a tua proposta é ser, por exemplo, vamos dar um exemplo, se a tua proposta é ser um restaurante de comida contemporânea, um restaurante de comida mediterrânea, por exemplo, da gastronomia mediterrânea, você vai manter essa tua proposta como a proposta principal da casa. Você vai atrelar a essa proposta uma boa carta de vinhos, uma boa carta de cervejas especiais. Da mesma forma que você tem a atenção e qualidade no serviço do vinho, você tem que fazer com que sua equipe também tenha conhecimento, atenção e qualidade no serviço da cerveja, né? Você não precisa de muitas informações para você ter um serviço num rótulo premium nacional, numa Heineken, por exemplo. Mas é interessante que você tenha uma parceria com o teu fornecedor de Heineken, vamos usar o exemplo, né? Onde você tenha a taça da Heineken, onde você tenha a bolacha da Heineken, etc., né? Para que você faça um serviço adequado e mostre ao teu cliente o cuidado que você tem com os produtos que você oferece para ele. Isso tanto para um rótulo premium mais básico, quanto para um rótulo mais elaborado que você tenha na tua carta, né? Então o interessante do mercado de cervejas especiais e dessa paixão é que é um mercado que vem crescendo mais do que o mercado de bebidas em geral, né? É uma excelente opção num país como o nosso, né?